Boa noite a todos. Boa noite. Uma grande satisfação reencontrá-los em mais uma quinta-feira de estudos. Paz, tranquilidade e serenidade. Nós vamos dar continuidade à primeira parte. Neste livro, eu não fiz a divisão por capítulos, seguindo realmente como a própria obra, a divisão por partes, né? Então, na primeira parte, já incluímos 5 capítulos, aí são mais curtos, por isso que eu acho que dá para lermos e relermos aí quantas vezes forem necessárias, mas nós vamos dividir por partes. Então nós estamos na transição, 4º, 5º capítulo, tem um pouquinho do 3º também, e a gente vai fazer um apanhado desse pacote de capítulos por parte. Tudo bem assim? E novamente, reforçando, nossa proposta é compartilhar reflexões, então trago alguns parágrafos, apenas para suscitar, inspirar, convidar a todos para o diálogo. E antes de retomarmos, apenas um minuto de silêncio e introspecção, convidando a todos a esse diálogo íntimo, deixando de lado as vicissitudes, as dificuldades do dia a dia, elevando o nosso pensamento em direção ao Altíssimo, agradecendo pela nossa saúde, pelo bem-estar, pela família, e por estarmos hoje dispondo desse tempo para o estudo, para o nosso autoaprimoramento, para o burilamento, e que possamos colocar em prática tudo que nos foi dado tão dadivosamente. Sejamos com humildade instrumentos para a manifestação do bem no mundo. Que assim seja. Então, primeira parte, a 4ª força. Nós vamos lá para o slide 19. E esses foram os últimos 2 parágrafos da semana passada. Tivemos um diálogo muito interessante sobre assuntos diversos, mas intimamente relacionados à obra. Então, nosso objetivo é expandir a nossa consciência, trazendo sempre reflexões bem oportunas. Eu vou só retomar esses 2 últimos parágrafos, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma consideração. Então, vamos lá. Para ele, o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito da aquisição de coisas, para aquele ainda que não está trabalhando o próprio burilamento. E a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Torna-se ditador impiedoso, sicário implacável, juiz cruel. Proporciona-lhe prazer mórbido a dependência das massas e dos indivíduos particularmente, fruindo de maneira masoquista do prazer na dor própria ou alheia, desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal. Palavras duras, mas verdadeiras, a respeito das pessoas que ainda permanecem atadas ao utilitarismo, ao egoísmo, a vaidade, vendo o outro não como um fim em si próprio, mas como um meio para alcançar os próprios desejos desvairados. E no último parágrafo deste slide, expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição, à perturbação. O ponto de virada, o ponto de identificação do enorme prejuízo causado a si e ao outro, e por causar ao outro, causa mais ainda a si próprio, começa o despertar. E é esse despertar da consciência para uma posterior expansão dessa consciência é o nosso trabalho, nosso desejo humilde nos encontros aqui às quintas-feiras e, óbvio, ao longo de todos os dias da semana. O amor é a chama que arde atraente, mesmo que em estado inconsciente, mesmo que em estado latente. Há um chamamento, ou um chamado, se vocês preferirem, vivo, intenso, inaudível, olvidável talvez por algum tempo, mas constante e perseverante, convidando-nos, atraindo-nos ao bem, ao belo, à virtude. E aqui ela traz como a chama do amor, oferecendo claridade e calor ao tempo que alimenta com paz, face à permuta de energias entre quem ama
e aquele que se torna amado. O intercâmbio, o reconhecimento da reciprocidade, da interdependência e aquela intencionalidade de fazer o bem, de auxiliar o próximo, fazendo disso um compromisso pessoal, não um desejo de manipulação das massas ou exercício de vã vaidade, né? De pueril satisfação ou de doentia necessidade de segurança. Nesses dois parágrafos, alguém gostaria de fazer um comentário? Fechamos bem na semana passada? Então, vamos continuar a caminhada. Na primeira parte, a quarta força, falando sobre psicologia e sobre o ser humano, sobre o homem, a imaturidade e a maturidade. Então, na sequência, ela comenta assim: desenvolve-se, então, a partir desse início de jornada, desse despertar para a nossa própria realidade, enquanto seres imortais, buscando um ideal de virtude, desenvolve-se uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, conduzindo-o à imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo. Esse olvidar o ser em si mesmo é olvidar os caprichos do ego, que nós já falamos no slide anterior, rememoramos agora, né, há pouco. Muitas vezes, a condução das massas e a organização de todo o ambiente social, em detrimento do respeito à individualidade, à subjetividade dos outros, se sustenta nesse desejo caprichoso de autoafirmação, de autossegurança, desvairados. E é disso que nós estamos querendo abrir mão, desejando abrir mão, reconhecendo e abrindo mão. Então, a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser desses caprichos, com a lembrança constante do seu próximo, entendendo que cuidar do próximo, auxiliar o próximo, é cuidar e auxiliar de mim mesmo. Então, não é uma opção no sentido de um ou outro. Sempre que é um ou outro, está servindo a um propósito que não o desenvolvimento da virtude. Mesmo quando as aparências nos fazem crer que estamos fazendo isso generosamente, mesmo quando eu penso só no outro e não me incluo nisso, muitas vezes ali está escondido um exercício de vaidade, está escondido um exercício de insegurança, de carência, de autoafirmação, mais velada, mais sutil, numa tentativa até de se diminuir, numa perspectiva de se humilhar. Não, isso não é saudável. Então, nós nos incluímos nesse ato de boa vontade, nesse ato de acolhimento amoroso, de empatia. Incluímos. Fazemos para nós e para o outro. Aí, estabelecemos uma relação de virtude. Quem aspira por ser amado, mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva e ególatra. Aqui a gente tem que pensar na frase com cautela para nós não irmos para esses extremismos que novamente não constituem um exercício real de desenvolvimento. É óbvio que nós desejamos o afeto, desejamos também ser amados, assim como nós estamos amando. O problema é o uso da palavra. O que significa esse desejo por amor? É um desejo para que o outro, em detrimento do seu livre-arbítrio, me satisfaça, me atenda, compense a minha solidão, compense a minha autoinsatisfação. Ou seja, o outro está a serviço de me atender nas necessidades que eu próprio preciso atender. Muitos chamam isso de amor, mas não é desse amor que nós estamos falando. Então, ter uma troca fraterna de afetos é um desejo legítimo e não precisamos nos culpar por isso. É óbvio que nós desejamos o afeto, a atenção, o reconhecimento, o carinho, a gentileza, até que, e justamente por desejarmos, reconhecendo que isso é muito bom,
realmente bom, não só agradável, nós também queremos oferecer isso ao mundo. Então, quando nós falamos dessa aspiração por ser amado, pense no sentido pejorativo do conceito que foi colocado. No sentido caprichoso, infantil, imaturo, de atendimento das nossas insatisfações e das nossas carências. Muitos relacionamentos, principalmente relacionamentos conjugais, são sustentados nessa troca de favores, de satisfação de carências, de atendimento de necessidades. E aí, quando o relacionamento se sustenta nessa dinâmica, o afeto não se desenvolve, o real afeto não se desenvolve. Porque vocês compreendem que nessa perspectiva eu não enxergo verdadeiramente o outro. Eu não enxergo ele como um outro, como um sujeito. Eu o enxergo como um objeto. E aquele objeto está a serviço da tarefa que eu vou atribuir a ele. Então é muito mais eu me ver no sujeito do que reconhecê-lo como um sujeito em si. E se eu não vejo o outro verdadeiramente, como eu posso amá-lo? Então aí a grande dificuldade de fazer esse recolhimento do que eu projetei no outro, do que eu atribuí ao outro, do que eu coloquei como responsabilidade do outro, fazer esse recolhimento para que eu assuma essa responsabilidade e possamos compartilhar uma trajetória de vida. São situações bem diferentes. Não sei se vocês veem assim também. São manifestações bem diferentes. Então, cuidado quando falamos o amor. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia. Então, esse amor caprichoso está associado ao conceito de posse. Possuímos o outro, possuímos a família, possuímos a situação, possuímos a experiência, possuímos a relação, não. Na verdade, nós não somos possuidores de nada, a não ser das nossas próprias obras, a não ser do nosso próprio trabalho íntimo. É unicamente isso que possuímos. O resto, tudo é compartilhado. E aí a renúncia é interessante. Então, o contraponto entre a posse e a renúncia. Sou capaz de renunciar a essa pseudo-segurança? Sou capaz de renunciar a essa ilusão? Sou capaz de validar, legitimar, reconhecer o desejo do outro, a vida do outro, ou o outro como sendo um sujeito em si mesmo? Não unicamente em relação comigo? Nós temos essa grande tendência de colocar as pessoas gravitando, né, em torno de nós. Nós, como Sol, centralizador, quase onipotente, onipresente, na verdade é oniprecisando das coisas, né? E os outros orbitando a gente, e aí eles perdem a identidade. Eles perdem a própria identidade. Isso, mesmo inconscientemente, veladamente, é um ato de violência. A gente precisa reconhecer. E a partir do reconhecimento, renunciarmos a essa necessidade de controle sobre as circunstâncias e aí, consequentemente, sobre os outros. E aí ela faz outra comparação, né? De domínio e de abnegação. É a questão do controle que falamos. Ensejando a predominância da doação plena, que ainda é bem longe para a gente. A gente coloca isso como algo poético, inspirador, lá no mundo das ideias, naquele ideal que nos coloca em ação. Não que nos coloque em letargia onírica, num sonho, devaneio do que seria o ideal, não. É um ideal que eu busco, que me alimenta, que me sustenta, que me inspira. Apesar de eu reconhecer a distância. Não sei o que é uma doação plena. Mas eu sei que em alguns momentos eu consigo me colocar em doação. Ou seja, eu não preciso ocupar o centro do universo o tempo todo. E ao não ocupar o centro do universo o tempo todo, permitir que os outros, vez ou outra, ocupem esse papel central na situação, a gente vai reconhecer que é muito saudável, muito benéfico para ambos, ou para todos os envolvidos. E ela continua. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental. Aqui ela faz ela traz uma sequência bastante interessante. Né?
A gente trabalha, obviamente que aqui é só uma forma de se expressar para que a gente entenda a preponderância dos afetos, das paixões na nossa dinâmica psíquica. Mas o trabalho ele não é assim tão dividido primeiro, depois aquilo. Entenda isso como uma metáfora. Nós vamos desenvolvendo em paralelos. Qual que é o ponto de ênfase aqui? Não adianta um desenvolvimento intelectual separado do desenvolvimento afetivo e da compreensão das próprias paixões, porque esse desenvolvimento intelectual, supostamente alheio às emoções, ele potencializa os meus vícios, ele justifica os meus vícios, ele reforça os meus vícios, e eu posso entrar num labirinto onde torna-se muito mais difícil o meu aprimoramento moral, a minha expansão de consciência a respeito de mim. Então, entenda dessa maneira. Por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais, que aí são justificadas por essa expansão de repertório, de conceitos. E vejam como a pessoa que se desenvolve muito intelectualmente, mas ela nega esse seu aspecto irracional, emocional, das próprias paixões, desejos, ele se torna uma pessoa extremamente perdida. Ele fica confuso, ele não consegue mais se reconhecer. E gera uma angústia e um sofrimento psíquico gigantescos. E ele, inclusive, pode vir a cometer atos absolutamente reprováveis. Que uma pessoa com o mínimo de consciência, e às vezes com uma capacidade, ou um desenvolvimento intelectual, a quem consegue ver, e ele não consegue ver. Apesar de todo o seu cabedal intelectual. Então nós precisamos caminhar com esse desenvolvimento das nossas emoções, enfrentando-as, reconhecendo-as, orientando-as, conduzindo-as, escolhendo o que nós vamos alimentar e reforçar. Faz sentido para vocês até aqui? Não. Oi? Tem uma dúvida. Claro. A educação familiar, né? Só voltar. Sim. A cultura que a gente pertence na nossa família, ela colabora bastante para esse, de repente, para esse ser não ser uma pessoa amadurecida. Se é uma família que sempre mimou, fez tudo que a criança queria, essa pessoa vai se tornar um ególatra. Não necessariamente, mas ela vai enfrentar dificuldades. Então, o núcleo familiar realmente tem uma colaboração, uma contribuição essencial. Por isso que tornar-se pai, tornar-se mãe, constituir uma família é algo de gravíssima responsabilidade, que muitas pessoas não têm entendimento do que realmente significa. Educar é um ato, talvez o mais complexo que a gente possa conceber. Porque quando eu vou educar o outro, pressupõe que eu estou me educando. Então ninguém consegue educar alguém sem estar se educando ao mesmo tempo. E não ter exercido essa educação por muito tempo em relação a si mesmo. Como é que eu vou trabalhar ou auxiliar no aprimoramento da personalidade de uma criança se eu não trabalho e aprimoro a minha própria personalidade? O instrumento do educador é a sua própria personalidade. Por isso que a gente tem muitas frases belíssimas, e uma delas é daquilo que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Qual que é a essência da frase? O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Eu estou trabalhando o desenvolvimento da minha personalidade. Por isso, eu consigo contribuir para o desenvolvimento da sua personalidade. Pensando nos filhos. Pensando naqueles que estão, de fato, sob a nossa responsabilidade. É como a história do Gandhi. Exato. O açúcar. Como que ele vai dizer para a criança parar de comer doce se ele come muito doce? Então, a dificuldade não é dar o comando, pare de comer doce. Mas esse comando, sem a sustentação moral, ele é fraco. Então, as minhas palavras, elas precisam ter sustentação moral. E a sustentação moral não significa que eu tenho que ser perfeito para conseguir agir no mundo. Não, eu preciso estar comprometido comigo antes de me comprometer com o outro. Isso é consciência moral. Aí não falo dos filhos, mas você como membro dessa família. Sim. Muitas vezes também são geradas
com filhos, um monte de coisa, também tem horas que você precisa pensar se vale a pena ainda. Claro. Vamos dizer, esse convívio, às vezes, não é permitido você. Lógico, Né? exatamente. Vai fazer os mal também que você usa. Assim, sem dúvida. Aquele que você vai contar coisas, não é? Perfeito. E, assim, eu sei que a arte é dentro, eu sei que mulher, você aprende muita coisa, mas também quando você tem a consciência de que aquilo não está valendo a pena, o melhor também é ser. Exatamente. Por isso que a gente percebe esses núcleos concêntricos. Nós temos um núcleo familiar, nós temos o bairro, nós temos, antes até do bairro, a família estendida, os avós, os tios, os primos, nós temos o bairro, nós temos o município, e aí nós vamos expandindo. Nós estamos num planeta, num continente, num país com uma história específica, num estado. Há variações culturais significativas. E a gente precisa levar isso em consideração. Mas a questão importante, e aí eu falo um pouco mais de como eu vejo, né? Não é fundamentado só nas obras, mas a disciplina é algo muito importante. E o planejamento, porque o que você consegue fazer para uma criança de 3, 4 anos é diferente do que o que você consegue fazer para um adolescente de 15 anos. Para um adulto de 25 anos, é diferente. Isso não significa que não há oportunidade de aprendizado, crescimento e mudança. Isso eu acredito que é sem condições temporais. Posso mudar com 99 anos, radicalmente, aprender, conhecer. Nós só estamos falando das especificidades de cada fase. O problema é quando eu não consigo fazer esse ajuste. E aí, um exemplo mais didático. Quando eu atribuo muita responsabilidade a uma criança de 3, 4 anos, permitindo que ela participe de decisões, ela não tem condição de participar, acreditando que assim eu estou sendo legal, estou sendo democrático, estou sendo isso, estou sendo aquilo, ela vai se tornar um adolescente que não vai ter condições de lidar com a tomada de decisão, e aí eu vou ter que retirar no momento em que eu deveria estar dando. Então, eu dou no momento equivocado, não dá certo. Aí eu vou ter que tirar a autonomia, a liberdade no momento que eu deveria estar oferecendo. E aí os conflitos familiares se intensificam. Isso é só um pequeno recorte, uma pequena variável, mas a complexidade é imensa. Então, o compromisso principal que eu vejo não é ter uma receita. Não dá para dizer qual é o momento de silêncio, afastamento, permanência e tentativa. Isso é muito pessoal. Mas de uma coisa eu acredito que seja universal. Eu só posso contribuir se eu estiver trabalhando a minha própria personalidade. Se eu estiver sendo educador de mim mesmo continuamente, aí eu posso me lançar a essa relação com o outro mais consciente. Porque é esse outro equívoco, a gente não percebe que nós estamos nos educando o tempo todo, só pelo fato de existirmos. Aqui, nesse exato momento, nós percebemos como cada um se comporta, qual que é o ideal, qual que é a visão, isso é natural, não é uma questão de observação intencional. E nós estamos aqui nos educando também. Perceba a diferença quando você entra num ambiente onde as pessoas são gentis, elegantes, altivas. É muito difícil você destoar. Aí você entra num ambiente onde é o oposto. É muito barulhento, muito caótico, muito agitado. A pessoa já sente essas alterações. A pessoa que não se compraz nesse tipo de ambiente, e se ela tiver opção, ela vai se retirar. Se a pessoa se compraz, às vezes ela nem percebe que ela está entrando naquela mesma vibração, naquela mesma energia, naquele mesmo ritmo do grupo. Nós somos seres coletivos também, sociais. Não sei se eu respondi. Excelente. Oi. Falando de frases sobre educar, isso eu gosto muito do que o Geraldo Vicente Almeida. Certo. Educar é um ato de persistir com delicadeza. Isso, muito bonito, gostei dessa frase. Eu penso que seja isso. Sim. Principalmente na primeira infância, né? Sim. Persistir com delicadeza. Mas aí exige a dinâmica de todo o grupo, né? Não existe maternidade, a não ser que realmente a pessoa não esteja lá. Né? Mas a maternidade envolve a paternidade e vice-versa. É uma relação de um grupo ali. Mas eu gostei da frase, persistência com delicadeza. Muito bonito. Muito nobre.
Podemos avançar? A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia responsável pelo sofrimento. Da fantasia responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. E aí a gente pode aproveitar e até voltar ao tema da educação. Né? Toda educação pressupõe uma intencionalidade. Eu estou educando para quê? Buscando que ideal de ser humano? Então, se eu não consigo conceber o ideal de ser humano, não tenho essa clareza, a minha educação vai ser totalmente aleatória. E isso vale quando eu me coloco como educador para mim mesmo. Estou me educando para alcançar o quê? Para ser mais paciente, mais virtuoso, para ser mais rico, para ser mais... Sem julgamentos de melhor ou maior. Cada um vai fazer o seu próprio juízo de valor sobre o que ele busca. O importante é ter clareza sobre o que ele busca. E se estamos aqui estudando o terceiro livro já da série psicológica, e estamos nos aprofundando no estudo da doutrina espírita, e amamos o cristianismo, é porque nós temos certos valores específicos. E nos educamos para alcançar esses valores. Então, as aspirações determinam a intencionalidade das nossas ações. E as nossas ações educam. Esse é o caminho. A mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza: o intelecto e a razão, sendo a segunda de formação discursiva e a primeira de caráter intuitivo. Olha que interessante, essa é uma escolha conceitual que não necessariamente precisa ser feita, mas a definição é fundamental para que a gente entenda como a autora está se expressando o que ela está querendo dizer. Então, olha a diferença, o intelecto é de natureza intuitiva, ou seja, não segue uma lógica discursiva, analítica. Já o conceito de razão, ela atribui à razão o uso dessa lógica discursiva, da linguagem, da análise. Então, aí nós temos um entendimento de que a fusão desses dois mecanismos, desses dois processos de apreensão do conhecimento, intuição e razão, precisam caminhar juntos. Um reforçando o outro. Todos alinhados à mesma aspiração. Então, a mente realmente é bastante complexa. E muitas vezes a gente não valoriza tanto a intuição. Não valorizamos tanto o sentimento. Em linhas gerais, na psicologia analítica, na psicologia complexa de Jung, ele traz 4 funções para a psique. A função pensamento, a função sentimento, a função sensação e a função intuição. E é interessante que, como nós vamos desenvolvendo mais uma, menos outra, vamos nos tornando destros em uma, não tão habilidosos em outra, e como a nossa sociedade reforça certas tendências. Então, a razão ela é extremamente valorizada. Deveria ser, mas não em detrimento das demais. Nós precisamos dessa totalidade. O ideal é o desenvolvimento da totalidade da nossa personalidade. De todos esses instrumentos da psique, ferramentas da psique. Então, a razão, ela é extraordinária, fundamental, mas sozinha ela é limitada. Eu não posso aplicar essa mesma lógica, esse mesmo padrão para as emoções, por exemplo. Não vou ser bem sucedido. Preciso entender como lidar com os meus sentimentos, como lidar com as minhas emoções, como lidar com os afetos e com as paixões. Tendo apoio e uso da razão, mas não oprimindo, querendo que funcione da mesma maneira. Não é assim. Racionalmente você tem. Isso, essa é a preocupação. Exato. E a gente precisa entender com a totalidade da nossa personalidade. Né? Aí a intuição, a própria sensação, porque o nosso corpo reage também. Reage. E às vezes nós não sabemos fazer a leitura de como o nosso corpo está reagindo e nos trazendo informações. E é interessante como a ciência avançou muito nesse estudo também. Então, por meio da razão,
a compreensão de como o corpo estabelece essa sintonia e essa relação com a psique. Falando do coração. O coração por muito tempo foi considerado a sede das emoções, do amor. E aí depois rompemos e falamos, não, só o cérebro. Isso. Hoje não, a gente percebe que o cérebro se comunica com o coração se comunica com o cérebro. Todo esse organismo altamente sensível, delicado, fantástico, ele é um todo. Então eu preciso tentar aprender essa totalidade. Mas essa é uma tarefa difícil, uma tarefa complexa. Por isso que às vezes nós dizemos que estamos sempre muito divididos. A emoção quer uma coisa, a razão falou outra coisa, o corpo a gente não consegue fazer leitura, quer, não quer, vai, não vai, a gente não consegue esse alinhamento, a gente não consegue essa coerência. Deveríamos trabalhar para isso. Isso é uma aspiração. 2 sensos morais surgem no contexto da maturação. Vai falar de 2 sensos morais. O convencional, que é o aceito, oportunista. E às vezes, olha só, um senso moral amoral ou imoral. Olha que interessante. Justamente porque ele é convencional, construído numa lógica, numa mentalidade oportunista e utilitarista. Essa nós gostaríamos de transcender. Porque é imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura. Ou seja, faz parte. E precisa ir sofrendo ajustes, reconhecimento de atualizações. Então, o que antes era considerado absolutamente inaceitável, hoje, talvez socialmente, faça sentido. E precisa ser acolhido para uma boa convivência social nos tempos atuais. Veja como eram tratadas as pessoas que eram consideradas diferentes. Considerava-se legal, por exemplo, considerar uma pessoa escravizada. O que é absolutamente insano, incompreensível. Mas, lamentavelmente, houve uma época em que isso era considerado justificável socialmente, legalmente, inclusive. Havia todo um aparato jurídico e uma legislação ali autorizando a pessoa a ser possuidora de outro ser humano. Algo absolutamente inconcebível. Então, aí a gente percebe essa moral que muitas vezes se manifesta em leis que precisam urgentemente serem atualizadas e reconhecidas como absolutamente inadequadas. Só para citar um exemplo. Agora nós vamos para o segundo senso moral, o verdadeiro, que supera os limites ocasionais e sobrepaira legítimo em todas as épocas. Ou seja, esse é permanente. Não importa como aquela sociedade construiu as suas leis ou o seu código de moralidade. Esse código de moralidade muitas vezes é imoral ou amoral. Mas nós temos um senso moral que transcende essa manifestação de códigos. Nós precisamos nos apoiar nesse senso moral para dirigir a nossa vida quando a gente reconhece que, apesar de sermos autorizados socialmente, legalmente a fazer aquilo, nós não o faremos. Porque fere o nosso senso moral verdadeiro, vinculado a conceitos de virtude, de bondade, de justiça, de verdade, os princípios morais. Esses que a gente está buscando. Qual aquele estatuído no Decálogo e no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um texto belíssimo para que a gente possa consultar constantemente quando tivermos dúvida. Isso me é autorizado legalmente e socialmente. Mas para o meu próprio código moral, para os meus princípios éticos, é coerente? Não é coerente? Então, mesmo autorizado, eu não vou fazer. Aí nós nos tornamos menos massificados, menos dependentes desses códigos morais. E aí nós podemos lembrar dos gregos que discutiram muito isso, estudaram muito isso.
E uma das frases que Platão dizia era justamente essa: quanto mais leis uma sociedade precisar para organizar-se ou organizar a convivência, mais doente ela é. Justamente porque a gente precisa criar esses códigos, porque as pessoas não conseguem conduzir-se pelo seu senso moral interno, pelos seus princípios e seus valores, e chegar a um entendimento harmonioso para o grupo, onde a honestidade já não é mais tão valorizada. Então eu digo e depois desdigo conforme for conveniente para mim. E apesar de eu lembrar e saber que a pessoa sabe o que eu falei, eu tenho a capacidade de negar diante dela. Eu sei que é uma mentira. Ah, mas eu não tenho isso em nenhum papel. Não tem como provar. Legalmente, talvez seja realmente impossível a pessoa provar aquilo. Mas e a consciência? Como fica nessa história? E o próprio desenvolvimento? Como fica nessa história? Então parece que aquela... Eu vou usar a palavra orgulho, mas é aquele orgulho positivo. Sabe aquela autossatisfação real? De sermos honestos, de sermos íntegros. Era uma educação que a gente recebia. Né? A questão de honrar a família, honrar a história, honrar o... Parece que foi se perdendo aos poucos. E a autorização pela banalidade tornou-se até entretenimento. Bom, socialmente validado. Mas eu quero participar disso. Então a gente está aqui para trabalhar justamente esse senso moral. Na filosofia, além dos gregos, né, que já estão mais distantes, Kant é outro filósofo muito interessante para a gente ler quando nós queremos falar em moral, quando nós queremos falar em ética. E eu me lembro de uma frase que ele dizia, ele falava muito do imperativo categórico e do imperativo hipotético. Ou seja, eu faço se porque ou simplesmente faço por dever. Então, o dever para Kant é muito importante. Ele dizia que ser livre não é fazer o que se quer, é fazer o que não se quer. Porque se você está fazendo o que você não quer, é porque você vê ali um significado muito profundo do ponto de vista moral e ético. Você consegue sustentar. E sustentar aquilo, fazer algo apesar de não querê-lo, e a gente está falando de algo nobre, óbvio. Não querê-lo é o maior ato de liberdade. Porque você sobrepujou o desejo e colocou a sua moral, os seus princípios, o seu código ético acima do próprio querer. Não, tudo me é lícito. Essa é outra frase muito bonita, que se encaixa perfeitamente no contexto, exatamente. Então, me é lícito, mas me convém. E para eu saber o que me convém e não me convém, qual que é o trabalho? Autoconhecimento, muita leitura, muito estudo e uma escolha. Por isso que muitas pessoas não se sentem confortáveis em se posicionar. Não se sentem confortáveis em escolher. Porque a partir do momento que há uma escolha, fica mais difícil eu fingir que não sei o que me convém ou o que não me convém. Fica mais difícil alegar ignorância e confusão. Não, pera lá, se eu me fiz e me acredito cristão, e dentro do cristianismo, eu estudo a doutrina espírita, que acredito ser a leitura que mais me aproxima da mensagem original. Isso significa que dá para eu reconhecer o que me convém e o que não me convém. E se eu não conseguir sustentar aquilo, perceber que é uma questão moral que eu preciso trabalhar. Eu preciso entender, reconhecer, me trabalhar e me aproximar daquilo que eu me propus a buscar. Sem as lamentações, as autoflagelações, aquela diminuição. Não é esse trabalho também não nos aproxima do que nós nos propusemos a buscar. Mas o enfrentamento, o reconhecimento e encerrar as justificativas, isso sim nos aproxima. Por isso que a gente escolhe não escolhendo. Né? A gente escolhe só racionalmente, às vezes, porque parece bonito, parece socialmente validado, mas nosso ser como um todo não acompanha aquela escolha. Há algo que resiste. Por isso que todo esse
conhecimento, né, a gente acaba tendo essa responsabilidade, lógico, né, por nós mesmos, pelos nossos atos, né? Sim. Para que assim, a gente não dependa do outro, a forma que você tem que fazer ou deixar de fazer. Sim. Porque se você tem todo uma bagagem de conhecimento, vai chegar a hora que você precisa. Perfeito. E como a gente gosta, né, que o outro diga o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. Porque aí tira um pouco da sua responsabilidade das suas costas. Tira um pouco. Então, é diferente de eu buscar conselhos, orientações, diferentes opiniões, coisas que talvez eu não esteja vendo. Então, aí eu tento expandir a minha leitura da realidade, mas a tomada de decisão final compete ao próprio ser. É diferente de eu terceirizar a decisão. E muitas vezes não terceirizar só para o outro, um outro encarnado, né, de carne e osso. Muitas vezes terceirizamos também para o plano espiritual, né, para que as decisões sejam tomadas por nós. Tem esferas espirituais, isso também existe. Sim. Esses seres, vamos dizer, alguns, né? Sim. Eles sabem o que fazer, o que. E nós, nesse exercício, vamos aceitar os erros que advêm das tentativas. Então, eu não posso me eximir de tentar porque, não, mas eu não posso errar. Não, você tem que ter a maturidade, e isso sim é ser adulto, de saber que você precisa passar pelo exercício da tentativa, da experimentação, e que isso vai redundar em erros. Natural. E só que nós precisamos reconhecê-los, assumi-los, admiti-los, e aí sim, ao trabalhar esses nossos erros, nós nos tornamos mais aptos a decisões mais acertadas no futuro. Mas o problema é que a gente quer fazer essa transposição direta, né? Direto de... Hoje é 22 de maio, né? 22 de maio para a santidade já absoluta. Olha que beleza. Não, tem um caminho, uma jornada entre esses dois pontos aí bastante longa, árdua e necessária. Oi? Milenar. E aí também vem uma citação de Jung que eu me lembro que a gente não consegue alcançar a iluminação imaginando figuras de luz. A gente precisa trabalhar para alcançar esse estado. Primeiro, se realmente for algo que a gente está buscando. Realmente é algo que nós estamos buscando. Se é algo que nós estamos buscando, nós precisamos trabalhar por nós mesmos. Interessante essa diferença entre o convencional e o verdadeiro, né? Eu acho bastante bonito. A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização. Nisso eu acredito também profundamente. Não sei vocês. Para vocês faz sentido isso também? Então, nós estamos buscando a maturidade moral. Então, nós não vamos nos apoiar apenas na legalidade convencional. É óbvio que nós estamos neste mundo e precisamos seguir as leis que foram convencionadas, uma vez que vivemos democraticamente, pelo menos na teoria. Então, nós temos leis a seguir e vamos segui-las. A não ser que essa lei entre em confronto direto com a minha moral, exigindo um posicionamento muito específico, e aí eu preciso estar em condições de arcar com as responsabilidades, porque não é fácil. Vejam as lutas sociais que ocorreram para as grandes mudanças. Muito complexo. Mas aí eu preciso sustentar e bancar aquilo, e muitas pessoas bancaram aquilo com a própria vida, para que mudanças pudessem ocorrer. Então são questões diferentes. Maravilha. Oi. É uma questão difícil de colocar. Pensando assim na sociedade global. Certo. Tem impressão, quer dizer, não sei se não tem muita informação da história nesse sentido, mas que a polarização que está havendo hoje, porque hoje tem um lado que eu vejo que é uma hipocrisia, mas não tem mais escrúpulos. Até, sei lá, 30 anos atrás tinha um pouco de escrúpulo. Né? Tentava-se fingir escrúpulo, pelo menos. Né? Tentava se fingir. Então dá a impressão que hoje, um lado ainda quer moral e o outro não existe mais nada. Então polarizou nisso. Então, não sei se não tem essa impressão.
É uma possibilidade. Eu não consigo falar também no sentido, não estou falando no sentido político, longe disso, que aí já é mais amplo. Envolveria uma análise sociológica. E a minha formação sociológica é muito rasa. Eu tenho uma formação mais psicológica. Então, eu gosto de ver o indivíduo e tento entender a coletividade pelo individual. Mas percebe que isso é um viés que a gente chama de epistemológico. É uma escolha de apreensão de conhecimento. Então, para mim, eu acredito muito mais no indivíduo. No individual, que se manifesta em coletividade, e a coletividade é mais do que só a soma de indivíduos. Então, eu vejo essa polarização, sim, mas eu não sei até que ponto a gente pode dizer que são lados, porque eu não sei como é o entendimento moral daquele grupo. O que aquele grupo está entendendo por moral? Você entende? Então, essa polarização, eu não consigo tratar. Mas quando você defende uma coisa que está escancarada... Não, aí sim, perfeito. Sim. Sim, exatamente. Mas nós não podemos generalizar. Agora, o mais importante é a gente desenvolver esse nosso senso interior de moral. Nós vamos encontrar afinidades, então nós vamos formar grupos. E esse grupo vai sustentar. Então, inevitavelmente vão ocorrer polaridades. Essas polaridades sempre existiram e vão existir por muito tempo. Seria interessante que dessas polaridades nós conseguíssemos chegar a uma terceira via de entendimento. Mas totalmente essa terceira via não existe. Ainda. E aí eu não sei, se você me perguntar, Tarós, como isso vai acontecer? Não sei. Não sei como vai acontecer, não sei quando vai acontecer, mas uma coisa que para mim é importante: defender a minha moral. Isso é importante. Agora, mas então, Nelson, você é o parâmetro de moral absoluta. Não. Não posso obrigar o outro a ter a minha moral, ou o meu grupo impor a moral do meu grupo como verdade absoluta. Até porque o que eu estou concebendo como minha moral, meus princípios hoje, eu não sei se semana que vem, daqui 5 anos, eu vou sustentar os mesmos. Eu quero estar sempre aprimorando. Por isso que tem que ser uma coisa em que a gente se posiciona, mas se flexibiliza também. É um posicionamento importante, temporário, não definitivo. A minha contribuição eu consigo trazer nessa linha mais psicológica. Sociologia, minha formação é... Mas eu entendo a sua angústia, sei o que você está querendo dizer, e eu entendo. E participo dessas insatisfações. A gente tem que ver que a gente vive numa sociedade plural, lotada de ideologias. São ideologias, são ideias criadas por determinados grupos, determinadas pessoas, influentes, né? É uma sociedade que existe dessa forma. Aí vem a parte da individuação, que aí você tem que entender se tal ideologia lhe serve dentro da tua moral. Você tem que questionar a ideologia, de onde ela vem, por que ela vem, quem construiu. Você vive em sociedade, então você tem que ter uma visão de onde vem e aonde, principalmente, o que querem chegar. Mas o que eu me refiro é que quem está produzindo essa ideologia tem um caráter oportunista. Sim. Então, essa é a questão. A hora que você vê isso, então, você já sabe que você não te serve. Então, e nós entendemos que, infelizmente, pessoas que ocupam o poder, que deveriam auxiliar no processo de desenvolvimento, do país como um todo, ou de qualquer grupo, não fazem. Porque eles pensam de forma egoísta, de forma utilitarista e de forma vaidosa. Então, nós assistimos a shows deprimentes e indecentes, é fato. Só que, infelizmente, é o que está acontecendo e vai acontecer por um bom tempo. Não sabemos como encontrar essa solução. Aí surge a polarização e eu não sei se o conflito nessa polarização vai encontrar a terceira via. Por isso que eu acredito no desenvolvimento individual, no trabalho do indivíduo para depois chegar na coletividade. Eu vou falar, o poder corrompe quem já é corrupto. O poder potencializa a corrupção. Então, eu não sei se aquele que acredita lutar pela honestidade, lutar pela verdade, quando ocupar uma posição de poder, se ele vai sustentar isso. Não sei se vai sustentar. Então, eu prefiro que trabalhe-se o indivíduo.
Para que quando, mas esse indivíduo não vai ter condições de assumir o poder porque a maioria, então a gente vai ter que aguardar. Não tem jeito, enquanto a gente trabalha. Porque, de fato, a maioria está buscando outras questões. São outros valores. E aí há um jogo de interesses, há um jogo de palavras, há um jogo de covardia, é um jogo muito complexo, que, com toda humildade e respeito, eu acho que a maioria das leituras sociológicas não dá conta. Não dá conta. Precisaria de uma leitura mais psicológica para o entendimento e para a mudança. Então, por isso que eu acredito no exercício que nós estamos fazendo aqui. Cada um chegar em casa e pensar quem eu sou, o que eu faço, no que eu acredito, pelo que eu luto, o que eu busco. Quanto mais, melhor. Talvez até essa organização é uma forma de você não se assumir o compromisso dessa responsabilidade, né? Sim. Esse compromisso assumido até anteriormente à nossa encarnação. Sim. É muito fácil para fugir, né, dessas responsabilidades. E aí qual que é o risco? Eu vejo outro grupo e eu personifico como grande problema e a solução é exterminar aquilo que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver ou vai se curar. E nós já vimos que isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Não é assim. São outras vias. Eu acredito na via do desenvolvimento de cada indivíduo. Mas não estou dizendo que a minha é a verdade absoluta também. Cada um tem suas concepções. Porque você muda, né? Quando você faz ao seu redor, você influencia aquelas pessoas. Exato. Então, a individuação é para melhor. Exatamente. Você vai, consequentemente, influenciar o outro. Então, quem já teve a oportunidade de dar uma aula, estar numa sala com 30 crianças, 40 crianças, entende o que é isso. Como você vai mostrar que a leitura é valiosa se você não ama ler? Como você vai fazer isso? Como você vai mostrar que tratar o outro com gentileza e respeito é importante se você só se expressa com palavras chulas? Só se expressa com palavras grosseiras? Então, como? Então, você chega no ambiente, você determina o padrão. O ambiente puxa, vai puxar mesmo. É frustrante, com toda razão. Mas você mantém o seu padrão. Eu utilizo essas palavras, eu tenho essa postura, eu vou no meu limite, porque isso é importante para mim. Eu acredito em educação, erudição, respeito, cultura, não violência, eu acredito nisso. Na igualdade, ou melhor, na equanimidade, que é um conceito que eu gosto mais. Na generosidade, nós acreditamos nessas virtudes. Agora, não são todos que acreditam. Eu penso assim, quando você está com nós, já estamos, não sendo assim, soberbo, sim, mas entendo. Um pouquinho, uma lei, um integral acima, você vê, por exemplo, o pessoal na política, não se envolve mais. Não, você não quer participar disso, você sabe como é. Exatamente. Então, acho que eu prefiro que eu, assim, cuidar de mim, da minha evolução, porque eu sempre sei, a gente colocou, dentro de uma instituição aí, sim. Então, mas aí tem pessoas que nos acham egoístas, tem pessoas que acham que isso é covardia, é entendimento delas. Agora, eu tomei uma frase muito... E eu gosto muito do Lao Tse, que escreveu o livro Tao Te Ching. Não sei se vocês já leram. Quando eu li essa frase faz um bom tempo já, mas para mim foi... Eu era jovem também, acreditava muito nessas mudanças sociais, nessas coisas, na nossa fase mais inocente, ingênuo. E aí vem o Lao Tse e dá um tapa na cara da gente, né? A gente vai mudar o mundo, não, menos, né? Menos. Aí o Lao Tse vem com aquela potência da serenidade, fala, olha, uma pessoa que realmente está preparada para o poder, ela não deseja o poder. Ela assume o poder como se assume um fardo. Então, quando você tem uma sociedade em que as pessoas competem pelo poder, ela está doente. Então, nesse ponto você está coberto de razão. Para mim, aí eu concordo muito com você. Nós estamos numa sociedade doente. Totalmente doente. Isso assim, e aí, dialogando com o que você falou, para mim o nosso nível assim, é tão ínfimo de diferença, mas já é suficiente. Por quê? Nós conseguimos reconhecer a doença. Nós também estamos envolvidos nessa doença.
Mas a gente olha e fala, gente, pera lá, tá errado isso. Não, tem alguma coisa errada. Não pode ser assim. Isso aí tá estranho, tá esquisito, não tô bem. Esse é o ponto inicial. Olhar e ficar insatisfeito com a situação. Mas aí eu via duas vias. A primeira, essa questão da megalomania, não, vamos gritar, vamos fazer tudo, falar tudo. Não, eu percebi que estou doente, eu vou para a via de me curar. E quem quiser também compartilhar, vai ser sempre muito bem-vindo. Quem quiser lutar pelo poder, quem quiser, que experimente. A vida vai dar conta disso. A vida vai dar conta disso. Então, por todas as leituras que eu pude fazer, e tem muitas mais ainda a fazer, dos gregos e dos orientais, eu constato que a gente vive numa sociedade doente. Para mim, nós estamos numa sociedade doente. Mas você chegou num ponto que parece que se é que existe um ponto mais nevrálgico. Sim. Você falou, se quiser compartilhar, será bem-vindo. Sim. Só que quando existe a censura, acabou. Exatamente. Mas aí exige nosso posicionamento e a nossa luta. Entende? Mas aí eu acho que é algo mais pessoal, que se manifesta coletivamente, mas tem que nascer no indivíduo para ser legítimo. Para ser legítimo. Agora, isso não sou nem eu que estou dizendo. Tem uma frase que a gente estuda muito nas obras, que diz, isso inclusive está no livro dos Espíritos, que o bem muitas vezes é tímido. As pessoas que buscam a virtude muitas vezes são covardes, no sentido real da palavra. Não por não desejar o poder. Mas essa timidez do bem é um problema. Então, por isso que a gente falava muito nos outros livros que nós não estamos aqui para nos enfraquecer. Não, muito pelo contrário. Então, nós não estamos aqui para nós nos enfraquecermos. Ah, não, meu Deus, eu sou isso, eu não posso aquilo. Não, é potência, é vigor, é vitalidade, é defesa. É para debater? Vamos debater. Se tem argumento? Eu tenho o meu argumento. Vamos lá, pá. Mas com uma intencionalidade específica, nobre, coerente, real, legítimo. Então, nós não estamos vinculados ao enfraquecimento. Só que a gente reconhece que, socialmente, existe uma trajetória que precisa ser percorrida. Então, se as pessoas estão lutando por isso, a maioria, e eu sou a minoria, e a minha contribuição não vai agregar, eu vou por outros caminhos. Exemplo, o próprio Lao Tse que eu citei aqui. Lao Tse, ele era ignorado na comunidade dele. Ninguém dava nenhuma atenção para ele. Então, qual foi a decisão dele? Então, eu vou me retirar. Aí ele pegou não sei se era um boi, qual foi o transporte dele? Um burrinho, um boi, não me lembro agora. Pegou o transporte dele e estava indo embora. Até que uma pessoa na fronteira ali reconheceu a magnitude e falou, não, se o senhor vai embora depois de escrever. Pelo amor de Deus, me escreve seus ensinamentos aí, para eu poder entender e poder compartilhar. Aí ele registrou os ensinamentos. Mas há um tempo social, percebe? Produz-se, então eu acredito nisso, nós trazemos a nossa obra ao mundo. E aí o tempo necessário para aquilo frutificar não depende só da gente. O próprio cristianismo, o próprio budismo. Importa a gente fazer o melhor que a gente acha que é. Fazer sempre o melhor. Sim. Dentro da nossa moral, o que é melhor. Perfeito. E por muito tempo nós tivemos que lutar com censuras. Lutar com dificuldades. E você sempre colocar o outro dentro dos seus desejos. Sim. Exatamente. Você jogar colocar toda a sua esperança numa pessoa só, como se aquela pessoa fosse o salvador da pátria. Exatamente. Então, e aí outro detalhe, para ficar até mais... Não adianta. Agora, até para ficar um exemplo mais prático. Por exemplo, vamos imaginar, e aí um exercício para vocês conhecerem o lado ditador do Nelson, né? Se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de receber o poder, para mim, bebida alcoólica está proibida. Acabou. Simples, direto. Não tem. Mas eu já sei que isso não funciona. Eu só vou criar o quê com isso? Todo um comércio velado, sustentável, porque as pessoas não concordam com o que eu estou dizendo. É por isso que as leis, elas têm um limite. E a gente faz a diferença entre essa legalidade convencional e a legalidade real. Eu acho, por exemplo, a venda de alcoólicos, a venda de tabaco, é inconcebível. Eu tive uma crise para lidar no colégio com o cigarro eletrônico. Pessoas vendendo cigarro eletrônico para 12, 13, 14 anos.
Então, se dependesse de mim, e eu pudesse, isso aí nem existiria. Mas aí a gente sai dessa inflação egóica, né? Desse senso de ser onipresente, onipotente, e reconhece, não, esse é o mundo no qual eu vivo. E as pessoas participam disso, partilham disso. Só para dar um exemplo didático, podemos expandir. Então, infelizmente, eu vou ter que lamentar muito, me machuca muito, me entristece muito. E quando eu encontrar uma criança, um adolescente, um grupo, que aí eu estou lá em contato com ele, percebe? Eu vou tentar salvar aquele. Senão a gente fica muito no mundo das ideias, no papel, no gabinete, no escritório, enquanto as crianças continuam usando vape e eu estou lá discutindo, usando cigarro eletrônico, eu estou lá discutindo papéis. Não, eu estou vendo uma pessoa usar o meu lado, eu vou tentar ajudar aquela ali. O que acontece? Por quê? Como é que eu posso? Isso que é bom mas começar em casa mesmo. Né? Oi? Já começa em casa com os próprios filhos. Aí vem o núcleo familiar. Olha a dificuldade de você manter um núcleo familiar nesse contexto. Você é contra cigarro eletrônico, você é contra a bebida alcoólica, aí você sustenta o seu núcleo familiar numa sociedade que não pensa dessa maneira. Que é destruir o núcleo. Que quer destruir, exatamente. Então aí você vai criar recursos, você vai ter que lutar pelo seu núcleo familiar. Mas aí mesmo no núcleo familiar, a coerção não funciona. É muito melhor a formação. Só que a formação dá muito mais trabalho que a coerção. E uma formação não desenvolvida coerentemente com a faixa etária vai exigir na adolescência uma coerção. E olha só a insanidade. Você vai exercer coerção no momento que você deveria estar dando autonomia. Não vai combinar, é lógico que não vai funcionar. Exatamente, então, ele já está na questão de expansão, de ir para o mundo com autonomia. E você vai querer ser restritivo? Você deveria ter sido restritivo antes. Disciplina, formação, entendimento. Antes. Aí você vai dando as aberturas conforme ele vai desenvolvendo mais consciência moral e tem condições de se posicionar. Por isso que a gente fala de força. Imagina a força que um adolescente tem que ter se ele está numa festa, por exemplo, com 50. Vamos imaginar um caso hipotético. Vamos imaginar um caso exagerado. Os 50 estão consumindo cigarro eletrônico. A força moral que ele tem para falar na frente dos colegas com 15 anos de idade, não. Ah, não, mas você... Não. Não é fácil. A gente falar na teoria é bonito, fácil, por que você não fez isso? Não é. Nenhum adulto consegue fazer, muitas vezes. Quantos adultos nas festividades acabam bebendo mais do que deveriam? Justamente pelo ambiente que propiciou aquilo. Não tem força moral para dizer não, eu só consumo isso, ou não consumo nada. Existe, mas essa força moral tem que ser trabalhada. Com toda humildade, para mim, o que falta no mundo não é gente fazendo lei, é força moral. É o que as pessoas não têm. Não tem. Então, eu gostaria de desenvolver minha força moral. Ah, mas você está sozinho, você vai ser excluído e vai ter que ser um andarilho perdido no mundo. Prefiro ser um andarilho perdido no mundo. Ah, mas você pode morrer, sim. Prefiro a morte do corpo à morte da minha consciência. Mas chegar lá é mais bonito falar. Posso falar um caso particular aqui? Se a senhora se sentir à vontade. Quando meu filho tinha uns 3, 4 aninhos, ele queria colocar a própria roupa, né? Sim. Aí eu falei assim, não, você não vai colocar essa roupa que não está combinando. E ele cresceu com isso, eu que colocava a roupa que ele era. Sim. Hoje em dia não é assim mais. Ainda bem. Né? Mas ele colocava a roupinha que a mãe dele escolhia. Claro. Tá friozinho lá fora, você vai pôr essa aqui. Ah, mas não. Certo, mais ou menos assim. Aí quando ele teve 13 anos, ele falou assim, mãe, eu já sou grande agora. Posso escolher minha roupa? Vamos lá na loja. Vamos lá na loja. Sim, esse é um exemplo. A gente foi na loja e ele escolheu aquelas calças que vinham até aqui. Aí eu falei assim pra ele, você é mãe? Eu falei, desculpa se tiver alguém aqui, você é mãe? Ele falou assim, não. Você é turma dos mano? Não. Então, por que você vai comprar uma calça de mano e aparece a cueca aqui atrás? Você quer isso? Aí ele ficou pensando, 13 anos. A qual calça você acha que eu tenho que comprar de mano? Eu falei, essa. Agora você escolhe. Só que se você colocar essa calça de mano, você vai ser identificado lá no ponto mano. O significado é esse. Mas percebe, essa é uma dinâmica, uma decisão do seu núcleo familiar. E foi o que você defendeu. A gente só não pode impor isso como verdade absoluta para todo mundo.
Aí ninguém pode ter essa autoridade, mas é a sua dinâmica. Exato. E depois que ele ficou bem, adulto mesmo, ele falou assim: mãe, eu quero agradecer, se você me deixar. Ele falou: agora eu tenho 32 anos, e você me dá esse bom posto de investir. Ele falou para mim: é graças a você que eu sei investir. Esse é um exemplo interessante, você vai condicionando com a faixa etária, mas isso é uma decisão do núcleo familiar, o que já é difícil, né? Porque você vai estar decidido com o pai, com a mãe, que muitas vezes divergem. Então, imagina a dificuldade de conciliar 4 pessoas às vezes, o pai, a mãe e 2 filhos, ou 3, né? Tinha um pai e então, mas imagina essa complexidade, aí agora a gente pensa numa comunidade com 500 mil pessoas, é muito difícil. Então a gente tem que reconhecer um pouco dessas limitações. Mas pelo que eu estudo também, eu entendo o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, com etapas que você precisa saber qual é a fase. Qual é a fase? O que você vai fazer ali? Para mim, oferecer à criança uma responsabilidade que ela não tem condições de lidar é muito mais abusivo do que eu decido por ela. E aí você vai ensinando-a para que ela consiga ter condições no futuro de decidir. Seja uma roupa, seja... Quando ela tiver com 30, 35 anos, se ela quiser, ela vai pedir conselho. Uma orientação. Mas a decisão já nessa fase, a partir de uma certa maturidade é dela. Ela vai precisar viver e constituir, inclusive, o núcleo familiar dela. E você sabe. Esse limite da segurança. Oi? Esse limite da segurança. Da segurança. É o limite da segurança. Porque ela está em formação. E aí uma coisa que os pais não percebem. Se não sou eu que estou fazendo isso, alguém está fazendo. Então, é tão óbvio que você fala, a pessoa não está entendendo. Tá, você quer abrir mão de fazer porque você acha que você tem que deixar tudo livre. Não está livre. Alguém está fazendo no seu lugar. Imagina a confusão e a desorientação. E aí quando abre os olhos e fala, nossa, olha o que está acontecendo. Geralmente é no momento em que o adolescente vai querer autonomia. E aí pelo desespero de você não ter ajudado na condução, você vai querer tirar. Aí vira uma bagunça. A conquista da maturidade moral verdadeira, então, torna-se indispensável para a autorrealização do ser. Foi interessante que isso trouxe muitas reflexões, né? Legal. E da sociedade em geral. Vencida essa etapa, a maturidade social surge naturalmente. Eu acredito nisso. A maturidade trabalhada de cada um vai produzir naturalmente uma maturidade social. O trabalho é convencer a pessoa a trabalhar o seu próprio desenvolvimento. Por isso que uma das frases que a gente trazia muito, também da filosofia oriental e também do cristianismo, o maior ato de caridade, falamos isso aqui diversas vezes, o maior ato de caridade que você pode oferecer ao mundo é o seu melhoramento, é o seu burilamento, é o seu aperfeiçoamento. É o melhor que você pode fazer com o mundo. E isso pressupõe ser potente, ser forte, não ser fraco. Que é a maior caridade que você faz com isso. Exatamente. E aí eu acredito nessa dinâmica. A maturidade social vem por consequência. Mas como que eu vou trabalhar uma maturidade social quando o indivíduo é corrupto? Como eu vou cuidar de uma instituição corrupta se não é a instituição que é corrupta, são os que estão ali? Você troca as pessoas e a corrupção institucional continua. De um tipo, de outro, mais intensa, mais velada, menos velada, mas continua a corrupção. Porque não tem essa. Não tem essa maturidade individual. E aí como que eu vou construir uma maturidade social, coletiva? Por isso que é interessante quando a gente vê, por exemplo, nas aglomerações, né? Vocês já viram pessoas que quando vão a um estádio de futebol, por exemplo, se transformarem completamente? Às vezes até assusta, você fala, meu Deus, a pessoa calma, tranquila, ponderada, aí chega lá, você olha, a pessoa está proferindo uns palavrões ali, você fala, meu Deus, a pessoa estava aguardando faz bastante tempo, né? Parece que ali é um espaço social autorizado para você... Como que a gente pode... É quase catártico o processo, né? É catártico o processo ali. Isso que acontece com atrocidades, que torcida bateu na outra. É lógico. Morte, a gente já... E inclusive há livros, só que aí é mais, pelo que eu conheço, o Jung também trata disso, mas há um livro muito interessante na psicanálise que fala sobre a psicologia das massas. Justamente esse poder, principalmente com o ego fraco, um eu fragilizado,
nessa massificação, pessoa que muitas vezes no seu dia a dia seria incapaz de um ato de agressão extremo, no meio ela está pegando o bastão e batendo na cabeça de uma outra pessoa. Mas como aquilo? Como é que se explica aquilo? Como é que se entende aquilo? Por isso que a gente tem que tentar ler, estudar, compreender, observar, verificar. Esses momentos catárticos, que a gente chama até de espaços coletivos para surto, ainda são necessários. Antigamente eram espaços, né, tribais de guerra. Hoje foram substituídos para arenas esportivas, que infelizmente muitas vezes redundam em guerras terríveis, mas ainda o ser humano com essa necessidade de um espaço delimitado socialmente para que ele possa ser agressivo, para que ele possa surtar. Oi? Exato, então. Era um espetáculo ali. Atrocidade, resquícios, exato. Então, e aí as pessoas perguntam, mas por que isso rende tanto dinheiro? É muito óbvio que está mexendo com a emoção das pessoas. E está criando um senso de coletividade. Eu sou de tal clube, defendo esse clube até a morte. Resquício dessa mesma postura tribal, primitiva, arcaica, não sei o termo que você prefere, isso não importa, exatamente. De você poder expressar a sua barbaridade. Então, quem são os bárbaros? Mas geralmente a gente sempre classifica o bárbaro como outro, né? Então o bárbaro é o grande outro sempre. Só o bárbaro. Pode viajar. Pode viajar. Pensei quando o símbolo da bola. Interessante. Eu vejo, eu sempre tive cachorro. Certo. E eu tô com 2 agora, que eu adotei. Um fez 1 ano agora. Perfeito. Basta jogar uma bolinha, você pega desde o cachorro, que é o instinto de caça, né? Sim. E pega esse instinto de caça e passa para o futebol, para todos os esportes. Tá, é interessante. E você pega nas grandes civilizações, havia os jogos deles. Quando eles não estavam em guerra, estavam no momento de paz, parece que o momento de paz por si só irrita, incomoda um pouco. Então o que nós vamos fazer? Vamos jogar. Então o pessoal desenvolveu os jogos e associou esses torneios, esses jogos muitas vezes à religiosidade. Então há muito esse espaço catártico também nas religiões, nas instituições religiosas, que parecem muito mais aglomerações de estádio. Cruzado, né? As cruzadas, aí já está mais longe. Mas eu digo até recentemente, atualmente, as instituições religiosas também são muitas vezes espaços para catarses coletivas, para surtos coletivos. Né? E a gente vê, por exemplo, principalmente não, né, mas só falando, né? Sim. Por exemplo, das neopentecostais, onde eles têm lá tambores, até e tudo, e sim. Nossa, parece que, né? Perfeito. Todos no coletivo, no transe coletivo ali, eles fazem isso. E você percebe o desenvolvimento, o que é interessante, nós não estamos aqui para julgar. O pessoal está fazendo um trabalho em nome dele. Mas é interessante observar, para ver a nossa necessidade. E nós aqui também temos essa necessidade. Nós só não estamos muitas vezes a reconhecendo. Então a gente precisa entender também como dar a nossa manifestação nessa necessidade de coletividade. Como é a minha postura quando eu estou em uma festa? Não sei se vocês frequentam o estádio de futebol também, não é uma coisa que eu costumo frequentar. Nada contra também, aqui eu não gosto. Mas frequento outros espaços sociais. Como eu me comporto naqueles espaços sociais? Às vezes é aquele velho ditado, você está na festa de família, e começa uma fofoca, aí você vê, nossa, que eu estou fofocando também. Nossa, mas eu estou fazendo a tal da maledicência, que na minha palestra da semana passada foi tema, e olha a maledicência aqui, que bonito num copo, né? Enquanto vai um copo, vem outra, a maledicência toda. Mas por quê? Eu estou com 3, 4 ali, vai, coisa vem, coisa vai, está acontecendo. Então, o importante seria ter essa observação. A gente nunca podemos, penso eu, nos colocarmos nessa postura já de resolvidos. A gente faz a leitura do outro para a gente reconhecer a nossa própria, mas como espelhamento, nunca para acusação e julgamento. Eu acho isso importante também. Viu, Nelson? Mas se você está na festa, percebe se entrou a fofoca,
e já se incomoda, já é melhor coisa. Exatamente. Espero que sim, né, Renê? A gente já falou, pelo menos um detalhe. Então, e o duro você percebe e fala, nossa, mas ainda assim estou com vontade de continuar. Não queria ter percebido, não. Brincadeira. Daí você começa a lidar com os seus conflitos internos. Aí há uma validação social, porque muitas vezes as pessoas vão até justificar, não, mas a gente não está falando mal, é porque isso, porque aquilo. E aí era a desculpa que a gente precisava. Não, é verdade, não estamos falando mal. Você tem razão, é isso, aquilo. Precisa, é justo, é nosso direito. Aí começam todas as coisas. E aí a gente vai e se corrompe. Somos seres corruptíveis. Eu sinto assim, essa maturidade, uma frase do Eduardo falou, no sentido assim, que a gente se convenceu do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, mas a gente não se converteu aos ensinamentos dele. É interessante. Eu concordo, mas eu não sei nem se o convencimento tá nesse nível. Ele já foi generoso, ele foi generoso. Muito generoso. O conhecimento você acredita, você conhece, mas você não se converteu ainda. Verdade. Você não pratica aquilo que você aprendeu. Isso é notório, né? Sem dúvida. Fato. Aí é imaturidade. É imaturidade. E aí a gente tenta sempre se esconder na coletividade. Por isso que eu acho que essa coletividade, ela tem um certo perigo também. E eu falo isso porque aí a minha tendência é introvertida, tá? Então vocês dão um desconto. Eu sou introvertido. Eu sou introvertido, então me dá um desconto. Porque aí eu vejo sempre a coletividade com um pé um pouco atrás. Essa coletividade, ela serve para que eu possa me esconder também. É muito conveniente, que é uma massificação, aí foi o grupo. Geralmente nas notícias, primeiro fala se foi a torcida tal que fez isso, fez aquilo. Mas pera, essa torcida não é uma entidade. Cadê a torcida? Não, a torcida é feita por indivíduos. Quais foram os indivíduos ali atuantes nesse processo? Eles vão se reconhecer como indivíduos. Senão a gente fica como um cardume, né? Não, foi o cardume. Não, pera lá, foi o cardume porque tem vários, mas fale de você. Reconheça a sua ação. Senão você se esconde no grupo. E aí, de novo, estou falando como introvertido, tá? Não sei se vocês concordam. Fiquem à vontade para discordar. Mas a gente pode pensar aquele ditado da nossa mãe. Oi? Da nossa mãe, aquele ditado. Mas você não é todo mundo. Boa, essa é uma frase importante, né? Não existe para isso. Mas todo mundo vai todo mundo, não. Você todo mundo. Olha como a gente já aprendemos desde cedo a nos escondermos na coletividade, né? A sapiência. Mas exato, você não é todo mundo, então. Seria uma boa frase para guardarmos, né? Não somos todo mundo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. A gente já desenvolve esse terrível hábito desde cedo, né? Desde cedo. Como se o erro do outro validasse o meu. Ou a escolha do outro autorizasse a minha. Eu acho que tem ressalvas aí. Então, vencida essa etapa, surge naturalmente, porque autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. Então, esse parágrafo representa o que a gente está discutindo e é o que eu acredito. Essa harmonia no grupo surge pelo desenvolvimento da maturidade individual. E isso começa na família, né? De novo, voltando para o núcleo familiar. Quantas pessoas sempre querem procurar ajuda para o outro? É o outro que precisa resolver. É o marido, é a esposa. Não, você tem que fazer terapia. Não, você tem que buscar. Talvez tenha, mas e você? Também? Então, a gente sempre quer resolver o outro. Então, a maturidade também do núcleo familiar pressupõe a maturidade de quem compõe aquele núcleo familiar. E qual é o esforço, o empenho que os indivíduos que constituem aquela família fazem pelo seu desenvolvimento moral, pela sua maturidade? É aglutinador. Então, esse homem psicológico, esse ser humano psicológico harmônico no grupo é aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Ou seja, ele vai magneticamente, isso metafórico, tá? Não estou falando de nada metafísico, apenas uso da palavra. Magneticamente, nós atraímos aqueles que compartilham desses ideais. Isso é afinismo. Então, por isso que o bem precisa ser menos tímido e se colocar mais como uma voz, como uma opção para o mundo que talvez
não seja a opção mais escolhida, mas há pessoas que escolherão. Então, nós oferecermos outros tipos de lazer e reconhecê-los também. Às vezes, por exemplo, está acontecendo um concerto de música barroca, de música erudita, e pouco sabe, não, vamos divulgar. Vai acontecer um estudo, vai acontecer uma palestra, vai acontecer isso. Divulgar. Não preciso coagir, não preciso impor, talvez nem convencer, mas oferecer. E aí, nessa aglutinação, nós vamos expandindo esse ideal e essa busca por um grupo social mais harmônico. Eu me inspiro nesse caminho. Deu para perceber. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o ego perturbador infinito. E aí é outro detalhe. Quantas lutas que são revestidas de uma vestimenta, uma imagem nobre, bela, mas na verdade é muito mais o ego perturbador querendo se afirmar, querendo ser idolatrado, valorizado. Aí entra naquele amor no sentido negativo do termo, no sentido de carência, no sentido de possessividade, no sentido de ver o outro como objeto. Ele é aquele que me aplaude, ele é aquele que me admira, ele é aquele que me satisfaz. Ele não é nada em si mesmo. Ele não é nada por si mesmo. Isso é terrível. É um esvaziamento muito profundo. E aí, o engano que as pessoas não percebem. Essa posição, estão aí alguns artistas para nos trazerem testemunho, é extremamente solitária. Essa posição de eu objetificar o outro para que ele atenda às minhas necessidades de vaidade e de valoração é extremamente solitário. Mas a maioria só vai perceber isso depois, durante a convivência, durante essa expansão. Aí a pessoa, a gente às vezes não entende, mas como assim ela tem 50 milhões de seguidores, mas ela está em depressão porque se sente sozinha? Como assim? Tem 50? Mas são 53 milhões de objetos, 50 milhões de objetos, não de seres reais com os quais eu posso travar uma relação legitimamente humana. A relação humana só dá de sujeito para sujeito, não de sujeito para objeto. Nelson, isso acontece muito na classe artística. Sim. A história da Vera Lindon é uma... Nossa, esse é muito bom, muito bem lembrado. Porque ela era uma mulher linda, admirada. Perfeito. Né? Mas ela não era assim, amadurecida emocionalmente. E ela própria reconhece isso depois na sua vida. Ela reconheceu isso, né? Tanto que ela chegou nessa situação limite. E ela comentou como ela se sentia invisível. Você fala, nossa, a mulher mais observada do mundo, talvez, ela se sentia invisível e sozinha. Porque o que as pessoas reconheciam era um objeto. E os outros se tornaram um objeto para ela também. Então isso não é uma relação autenticamente humana. E nós precisamos desse tipo de relação. Por isso que eu falei da cautela. Senão a pessoa vai entender, não, eu não posso querer ser amado. Eu não posso querer ser valorizado. Isso é errado. Não, isso não é errado. Nós temos essa relação de amor. Amamos e somos amados. Mas nós estamos falando dessa questão de objetificação do outro para minha satisfação. Que às vezes as pessoas chamam de amor. Eu te amo, eu te admiro. Mas talvez a palavra correta não seja amor, ou talvez nem admiração. Então precisamos de um entendimento mais profundo. Mas, Nelson, essa frase aí também a gente encontra muito nas questões políticas, nas instituições governamentais ou não governamentais. A gente encontra muito essa situação. Absolutamente. Né? Aquele homem psicológico maduro, agressivo, poderia transformar o grupo para mais harmonioso. Acho que é a busca de todo funcionário, de toda classe ligada ao contexto
associado a governo, institucional ou não, ele não encontra mais. Não deveria ser, não encontra, não é. Não há, assim. Então, a questão da alegria de viver e conviver. Sem dúvida. As pessoas muitas vezes procuram muito o poder muito mais por insegurança. Pessoas altamente inseguras, descontentes, insatisfeitas, vulgares, geralmente estão competindo vorazmente por um cargo de ostentação, de poder, de muito recurso. Quando, na verdade, deveriam assumir aquilo como uma penitência, como um cargo que, na verdade, perdão, como um fardo, como foi colocado por Lao Tse. E aí, se a gente pensar na etimologia da palavra, isso é muito bonito, que a gente pensa, para pegar uma palavra que aí tem a ver com política também, mas um pouquinho mais afastado, para não haver polêmicas. A gente pega a palavra príncipe, por exemplo. O príncipe, etimologicamente, é aquele que vem primeiro. Então, teoricamente, se alguém vai se passar fome ali, dado o contexto, o príncipe passa fome primeiro. Se vai para uma batalha, que precisa defender o rei, ele vai à frente. Só que as pessoas pensam que ser príncipe é o quê? Ser muito rico, admirado, ficar lá tirando fotos, fazendo poses e não sei o quê, e adorado, idolatrado. Não, é um fardo pesadíssimo, que deve ser assumido com consciência do fardo. Eu estou entregando a minha vida conscientemente pelo bem da coletividade. Então, eu vou assumir as responsabilidades primeiro. A projeção que é recebida nisso é muito pesada, muito forte. Por isso que não é algo que vai se assumindo com alegria, com jocosidade. Não faz sentido. Mas nós assistimos justamente o oposto. Então, quando a gente acompanha muitas vezes uma audiência pública, a gente acompanha uma CPI, acompanha qualquer coisa pública, nossa, é assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo assistir. É triste, não dá para assistir. Você fala, eu não acredito que eu participo disso. Estou envolvido nisso, indiretamente. Não é possível, é inconcebível. Então, infelizmente, esse ser psicológico amadurecido, as pessoas nem sequer despertaram para a possibilidade de se buscar isso. Busca-se o quê? Muito conforto, muito recurso, muito dinheiro, muita admiração. E isso é insaciável, satisfaz. Porque você concebe, não, a pessoa, ela já roubou, furtou, o termo que você quiser, desviou, e não só no poder público, em qualquer lugar, já tem 20 milhões. Mas por que precisa de mais? Altamente tóxico. Porque o problema não é o recurso só, é a sensação que advém desse ato. E a pessoa associou uma pseudo-segurança, um pseudo-poder, um pseudo-valor no ato. Então não importa o valor. Então 20 milhões, 200 milhões, 2 bilhões, o valor faz parte ali do processo. É insaciável. É a adrenalina. Então, por quê? Aquilo não nutre. É um conceito de vício. Porque o vício não nos nutre. Ele apenas substitui falsamente a nossa necessidade. Então, quando você chega no limiar daquela saturação, você aumenta a dose. São os atletas de alto risco. Sim. Esportes, né? De alto risco. Você satura o organismo, aí você vai aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, até que o organismo entra em colapso. Aí você passa isso para o nível psicológico, porque a realidade psíquica é a realidade, o corpo é a manifestação dessa realidade psíquica. Você vê a mesma dinâmica. Então, em vez da pessoa parar e falar, não, isso não me satisfaz, isso está me aprisionando, isso está me adoecendo, ela vai querendo mais, mais e mais, até a própria falência. Tem até uma síndrome para isso. Tem. Você ficar postando, eu vou discutir com você, eu posto que eu vou ganhar. Perfeito. É um negócio inconsciente. Inconsciente. Tem todo um mecanismo fisiológico. Eu não percebo que tem que dar uma parada no negócio. E esse é um adoecimento da própria pessoa. Traz um sofrimento psíquico gigantesco. É do desafio, na verdade. Assim, do desafio. Tem assim um desafio. Essa Também. Inclusive está muito em discussão o vício em jogos. São os jogos, né? Sim. Os jogos, por exemplo, cassivos, Sim. isso aí todas as psicologias do povo. Lógico. Você perceber essa intencionalidade. Porque explora a fragilidade emocional do ser humano.
que muitas vezes está passando fome, não sabe como resolver aquilo e acredita numa solução miraculosa. E imaginar que alguém consegue explorar isso, aí a gente tem uma noção do mundo onde a gente vive. A gente tem uma noção do planeta onde a gente está. Doloroso. Essa questão aqui do Brasil, se legalizou ou não, mas a gente sabe que tem países Sim. por exemplo, o Japão. Sim. O Japão ele sofre gigantescamente. De viciados em jovens, coisa terrível. Agora, a gente precisa entender a serviço do que isso está. Tanto para quem é vítima, para quem sofre, quanto quem explora. Por isso que eu gosto da parte psicológica. Isso aí está, você que explora isso, você não quer entender a serviço de que, psicicamente, está essa postura. Sim, não tem nem adjetivo, tá? Senão eu vou... Essa postura que você está assumindo, ela está a serviço de algo. É um para quê psíquico que você tem que entender para resolver isso e parar de explorar os outros. E você que está sendo explorado, você não percebe que essa sua fragilidade também está a serviço de algum fator psíquico que você precisa trabalhar e reconhecer? Porque é aí que há a reciprocidade. Né? Nós não podemos considerar separados. Formam aí sim uma coletividade, que você olha como um indivíduo, o explorado e o explorador, mas eles estão fundidos, eles estão em simbiose. Por isso que vem a frase, ninguém é tentado a não ser na sua concupiscência. Agora, o problema é quando você explora a ponto da pessoa não conseguir nem o suficiente para se alimentar. Aí a gente começa a perceber a barbárie em que ainda vivemos. Explica de novo essa aí, que essa... Opa, qual parte? Você falou daí aquela frase, ninguém é tentado senão sobre... Isso, porque isso vincula o explorado, aquele que é explorado, com o seu explorador. Se não é coercitivamente, qual é o mecanismo psicológico que me coloca suscetível a uma exploração? Então vamos imaginar que eu sou desonesto. Se eu sou desonesto e tenho muito apego a dinheiro, e alguém me oferece uma maracutaia, mas na verdade aquele que me oferece uma maracutaia está me vendo como vítima, ele vai me explorar. Só que ele me seduz ali, não, você vai ganhar aqui, faz isso aqui, faz isso ali. E eu fui tentado na minha concupiscência, não consegui enxergar a armadilha na qual o outro me colocou, então a desonestidade me vinculou a um explorador de desonestidades. Entende? E isso você pode expandir para várias coisas. Agora, se eu trabalhar na minha honestidade e eu perceber algo ilícito, não quero. Ah, não quero. Não, mas se você vai ganhar 10 mil, se você fizer isso, não quero. Entende? Então, ninguém é tentado a não ser na sua concupiscência. O problema é quando há uma coerção daquele socialmente mais forte com o mais fraco. Por isso que é extremamente lamentável. É uma forma de escravizar. Mas esse lance das bets aí, tem um monte de gente famosa que não aceitou. Então, ótimo. Windsor não deles, não aceitou. Ofereceram para ele 100 milhões. Ele não aceitou. Então é a depende da casa de cada pessoa. Não estamos aqui para julgar, porque até não sabemos da veracidade das notícias. Então, cada um está fazendo. Não sei. Cada um eu acho que o julgamento tem que vir da própria consciência. Mas tem bastante, sim. Então, eu fico feliz. É importante. Mas o julgamento vem, aí é a minha humilde opinião só, da própria consciência. Porque muitas vezes as pessoas encontram brechas naquilo que está sendo atacado para conseguir ganhar mais ainda também. O socialmente e o politicamente correto, infelizmente, virou um mercado. Nossa, eu conhecendo esses, eu acho que não. Não, aí fantástico. Não, eu também nem tô duvidando. Nem duvido. Só acho que a gente precisa desenvolver a nossa própria força e o nosso próprio posicionamento. Paramos por aqui? Muito obrigado pelo diálogo, gente.